Começando aqui mais um Café com Live. Hoje uma quinta-feira muito especial. Estaremos aqui com a doutora Carla Queiroz. Já ela vai entrar. Café com Live das quintas-feiras é o Café com Live das pessoas inspiradoras, pessoas que inspiram. Todos nós nessa quarentena estamos buscando nos melhorar. Uma solução para que nós nos encontremos, né? Este olhar para dentro nos traz para uma situação de internalização, de uma busca por nós mesmos. E isso é que nós vamos falar hoje, sobre transformações. Como que a doutora Carla trabalha tão lindamente com transformação de pessoas, né? Através do IBRAX, com consciência sistêmica. Eu também já fiz o Consciência Sistêmica, o curso, e já fiz diversos outros cursos. A minha formação como consteladora sistêmica é a formação completa do IBRAX. E lá nós temos vários aprendizados, várias maneiras da gente conseguir se firmar na nossa consciência. Abrindo a consciência, elevando o nível de consciência, é que a gente consegue trazer para a nossa vida uma clareza, nos conectar com aquilo que é natural, com a energia natural de vida. E a gente vai conversar hoje sobre isso. Então, a doutora Carla já está entrando e a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui. Bom dia Maris, bom dia Fernanda. Já começando. Bom dia, Osíris. Puro papel aqui. Mas entrar discreto para não atrapalhar a live. Bom dia, Carla. Bom dia, querida. Tudo bom? Você quem acorda cedo para ouvir a gente, um dia delicioso, céu azul, sol e frio. Então, que delícia. Tá muito frio por aí? Tá gelado. Eu sou muito fria, né? Parece que eu tô no Polo Norte. Nossa, aqui também tá, viu? Eu tô no casaco aqui, ó, maior frião. É. E fica pezinho na mão, ó, esperando. Opa, então me dá o meu aí, ó. Eu já tomei o meu também. Vamos lá, deixa eu dar uma arrumada aqui na tela, tá ótimo. E aí, todo mundo assistindo já? Como é que estamos? O pessoal tá entrando, o pessoal já tá assistindo. A repercussão foi ótima. Várias pessoas me enviaram mensagem falando que delícia, que live imperdível, né? Não podemos perder a doutora Carla. Ah, que gostoso. Você aqui, porque essas quintas-feiras, Carla, são feitas para as pessoas que inspiram. Porque durante essa quarentena, eu fiz algumas lives e eu comecei fazendo umas lives e quem participou das lives comigo foi o meu filho. E o meu que legal. Ele estava dando dicas de filmes. Então teve uma repercussão tão bacana que o pessoal continuou pedindo, né? E aí, Ana, que dia que você vai fazer mais live? Tá muito bacana. E eu estava passando nas lives os conceitos da consciência sistêmica, né? Para que as pessoas possam começar a enxergar de uma forma mais saudável, como sair dessa situação, né? E olhar para a quarentena para o lado bom, né? Que é esse lado. Com certeza. Para internalizar. Para olhar para dentro e poder se transformar de uma forma, para sair dessa de uma forma melhor, né? Então, eu comecei a convidar algumas pessoas que são pessoas que realmente inspiram, que têm um trabalho interessante e que têm informações bacanas para trazer também, mas a partir da sua própria história de vida, né? E como você, aquele dia assistindo a live lá do Fernando, a gente falando de arquitetura, eu falei, gente, a Carla é ótima, eu me inspiro muito nela e eu queria ela aqui no Café com Live. E esse nome eu agradeço. Agora, na quarentena, as pessoas acordam mais tarde, né? Aí tem gente que fala assim, eu não acredito que eu vou cair da cama para poder assistir o Café com Live. O dia começa melhor, né? Começa melhor. Já começa se a gente puder fazer uma reflexão diária, né? E começando logo cedo, com certeza tudo melhora. E o que eu tenho falado muito pro pessoal que está no isolamento social é a importância de você criar uma rotina, né, Ana Cláudia? Não pode assim, porque tá na quarentena, vou acordar meio-dia, não sei o quê.
Porque nos primeiros dias parece férias, mas depois começa a dar uma sensação de depressão, uma sensação down, né? Então, manter a rotina é extremamente importante nessa fase. Exatamente. E eu senti isso quando eu comecei a fazer as lives de manhã, porque também é um incentivo. Imagina, se você, né, igual eu tô em casa esses dias todos, e ficar em casa, você não vai querer se vestir, se arrumar, né, colocar. Você vai passar o dia de pijama, né? As pessoas estão assim, ai, mas eu tô o dia inteiro de pijama. Não, eu gosto de acordar como se eu fosse sair, né? Como se eu fosse trabalhar fora. Aí eu vou, ligo o computador, sento como se eu estivesse no escritório. É isso aí, eu faço a mesma coisa. Acordo cedo, faço minha academia lá na laje, eu tenho uma varanda que dá para uma praça, faço a minha ginastiquinha sozinha, já me arrumo e depois começo a trabalhar sempre maquiada como eu sempre fiz, né? É lógico, eu estou trabalhando muito online, online você tem que estar com a cara boa também, mas independente do Exatamente. dia, né? Eu falo, essa semana eu fiz uma matéria de TV falando sobre sexualidade em tempos de pandemia. Como fazer com essa sexualidade, né? Que às vezes ficar o dia inteiro com a pessoa junto, tal, pode diminuir aí o tesão. E outras pessoas é o contrário, outras pessoas já, por estarem disponíveis, né, todos os dias da semana, elas estão realmente tendo uma atividade sexual maior. Então, cada caso é um caso. Mas a importância é isso, não é porque vocês estão na quarentena que eu vou deixar de me arrumar, de passar um perfume. Hoje eu passei o meu melhor perfume, aí eu falei assim, você está gastando seu melhor perfume para fazer um negócio online, ninguém vai sentir teu cheiro. Mas eu falei, não, mas eu estou sentindo. Então a gente precisa fazer por nós. E isso dá uma autoestima que ajuda bastante a pessoa a não entrar em depressão nessa fase. Ah, que delícia! Eu sinto isso também. Mas assim, como eu te falei, tudo que você está falando já é inspirador, né? Você com essa energia que você traz, é gostoso poder ouvir pessoas que inspiram. Por quê? Tem muita gente que acha que o caminho que a gente trilhou estava aberto ali, né? Aquela estrada Vixe, pavimentada, mas de fácil, né? jeito nenhum. E eu adoro a tua história, eu adoro a tua história de vida. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente como que foi, assim, quais foram os momentos que você sentiu essa transformação? Porque igual quando a gente é chamado, né, nesses momentos de crise, os momentos onde as pessoas todas estão com medo, em alerta, são momentos de transformação geral, né? Mas a gente tem o nosso processo interno. Como que foi isso para você? Conta um pouquinho dessa história tua e como que você chegou, né, nessa... Porque hoje eu vejo você assim, numa plenitude, né? Você é uma pessoa que irradia esse brilho, essa tranquilidade, essa firmeza de vida. Isso é que é gostoso de ver. Mas que você não veio, você não foi assim a vida toda, né? Como De que foi esse... jeito nenhum. Com certeza. Olha, minha história, eu já até fiz um vídeo, né, contando a minha história exatamente porque as pessoas se inspiram e elas perguntam para mim, nossa, Carla, mas como é que você chegou tal? Aí eu fiz um vídeo contando um pedaço da minha história, mas minha história realmente não foi fácil, né? Eu morei um ano no Canadá quando tinha 17 anos, 16 na verdade, quando eu voltei eu fiz 17. Não, eu fui com 16, fiz 17 lá e voltei no finalzinho dos 17 anos. E o meu grande sonho sempre foi fazer medicina, né? E aí a minha ideia era fazer medicina no Canadá. Então eu fiquei apaixonada pelo país e eu falei, eu vou voltar e vou dar um jeito de terminar o colegial e vir fazer medicina aqui. Mas quando eu vim fazer o colegial, eu acabei não conseguindo validar o meu ano, porque naquele ano eles fecharam para todo mundo. E eu tive que de novo fazer o terceiro colegial. No terceiro colegial eu conheço o meu ex-marido, né, que é o pai dos meus 3 filhos, e nós prestamos faculdade de medicina juntos e entramos na mesma faculdade. Só que na primeira semana de faculdade de medicina eu me vi grávida, né? Então foi Nossa, aquele auê. Meu sonho ia cair por terra, o que eu ia fazer com aquilo, né? E muita gente falou, querida, pega teu balaio, bem, e vai entrar no Banco do Brasil, vai ser bancária, porque o Banco do Brasil é uma mãe, e agora você vai ter um filho, você precisa de uma mãe. E eu falei, não é possível que eu passei a vida inteira sonhando, a hora que eu consigo alcançar meu sonho, vão me tirar da mão desse jeito. E aí muita gente sugeriu que eu tirasse, era o meu filho. E eu falei, não, de jeito nenhum, não vou tirar meu filho. Não, me dá o teu filho para eu criar. Eu falei, não vou dar meu filho para criar. Eu vou criar o filho, eu vou fazer medicina.
E aí, nessa situação, eu e meu ex-marido, os dois com 19 anos de idade, enfrentamos tudo e todos e fizemos a faculdade de medicina sem perder nenhum ano. Tivemos nosso primeiro filho, que nasceu em janeiro do segundo ano, né? Porque eu estava grávida em março, engravidei em março, ele nasceu em janeiro. E depois tive a segunda filha no sexto ano, que é internato, ou seja, você fica 24 horas de plantão dentro do hospital, grávida, passando mal. E tive a terceira filha no segundo ano de residência. Mas assim, uma história de dois jovens, muito jovens para estar enfrentando tudo isso, mas com um amor muito grande. Então assim, o nosso amor fez com que a gente superasse tudo aquilo. Mas é lógico, né, com o decorrer da vida aí, casar com 19 anos, ele com o tempo começou a achar que tinha que aproveitar a vida, que ele casou muito cedo, etc. E depois de 13 anos de casado, a gente se separou, já morando em Ribeirão Preto, né? E aí eu fiquei 10 anos, Ana Cláudia, por conta de criar os meus filhos, porque eu tinha um grande medo de abuso sexual, uma vez que eu, pessoalmente, já tinha sido abusada sexualmente na infância. E eu tinha 2 filhas mulheres e um filho homem. E eu falei, eu não quero que meus filhos nem corram o risco de passar pelo que eu passei. E aí, depois de 10 anos, aproveitando, namorando gente fora, mas nada dentro da minha casa, protegendo os meus filhos daquela situação que eu pessoalmente tinha muito medo, não estou dizendo que isso é o certo ou que é o errado, apenas que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, ficar muito atento para o que acontece por perto com os filhos da gente, e foi isso que eu fiz. E depois de 10 anos de separada, eu conheci o Fernando, né? Que foi assim uma virada na minha vida. No começo, depois de 3 meses de namoro, eu falei, não vai virar, não acredito em nada disso que o Fernando está fazendo. Né? Não me conformava dele ter largado a medicina para fazer uma área sistêmica, né? Achava ridículo tudo. Mas como eu namorava ele, todo final de semana eu tinha constelação, eu acabava indo. Até que a gente fala isso, né, Ana Cláudia? Quando o bichinho pica a gente, você já não consegue mais ficar longe disso. Falei isso ontem. Ontem entrou um mentorado novo no nosso grupo, né, de mentoria das quartas. E ele contando, né, que ele está fazendo curso com vocês, o Consciência. E aí eu falei assim, parabéns, você foi picado pelo bichinho, porque quem é picado não sai, não consegue mais ficar sem, né? Foi contaminado. Exatamente. Próprio Einstein dizia, né, uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Isso é uma verdade muito grande. E quando eu conheci o Fernando e comecei a trabalhar com sistêmica, acompanhá-lo, não foi trabalhar porque eu sou ginecologista obstetra e fiquei muito tempo do nosso relacionamento só como ginecologista obstetra. Depois é que eu fui fazendo essa transição de profissão. Mas quando eu conheci o Fernando, a minha filha caçula, que hoje é uma pessoa maravilhosa, já é mãe, psicóloga, terapeuta sistêmica, mas naquela época ela teve uma situação de uma depressão e ela se automutilou. Ela pegou uma gilete e cortou toda a perna dela. E nessa situação eu conheci o Fernando. E eu perguntei, Fernando, você pode atender a minha filha? E quando ela passou pelo Fernando, no processo de constelação, simplesmente a menina que era um botão de rosa encroado, desabrochou. Mas desabrochou de uma forma fantástica. E eu falei, puxa vida, né? Eu estava meio na dúvida se isso aí funcionava, mas eu vi na minha filha o tanto que aquilo funcionou. E aí juntou um misto de admiração e de gratidão pelo trabalho que ele tinha feito com a minha filha, né? E dali para frente eu comecei a olhar o Fernando com outros olhos, porque eu de fato olhava com o óculos da minha família, né? Que olha, se a pessoa... Ele fica muito bravo com isso, porque a minha família falou assim, que na nossa família a pessoa tem que ter pedigree. E o Fernando vem de uma família muito pobre, né? Sem pedigree nenhum. Ele chegou onde chegou porque ele é muito inteligente, muito estudioso e muito batalhador, né? Então isso ofendeu extremamente ele. E eu tinha esse óculos. E aí eu falei, puxa vida, né? Que óculos desgraçado é esse que minha família colocou em mim? O homem é uma preciosidade, né? E ali eu comecei a tirar esse óculos para olhar a vida com esse olhar sistêmico. E é o que a gente sente, né? Parece que você vê tudo que era míope, que era embaçado, se abre para uma nova forma de ver a vida. E dali para frente, Ana, você já acompanhou, faz tempo que você está aqui acompanhando a vida da gente, né? Tivemos momentos difíceis, sim. Os primeiros 5 anos não foi fácil, porque o Fernando não é uma pessoa fácil. Ele, ó, eu falo assim, o Fernando lapida a gente, né?
E se o diamante, para ser lapidado, já que o diamante é a pedra mais, né, o diamante brilhante, qual que é a pedra? Um é a pedra bruta, o outro é a pedra lapidada, né? A pedra bruta, ela é a mais dura de todas. Ou seja, precisa de um diamante para lapidar um brilhante, entendeu? E aí eu falei, não, ele tá me lapidando, porque era só na porrada, né? Era só levando na cabeça. Você tá muito infantil, eu não vou passar a mão na tua cabeça. Toda vez que você infantilizar, eu vou sair correndo, eu vou me afastar. Porque se eu ficar te cuidando aqui, você vai ficar infantil para poder ser cuidada e eu não vou entrar nesse jogo. E aquilo foi me deixando louca, né? Porque eu vinha de 10 anos separada, com uma carência emocional, achando que eu tinha encontrado o homem da minha vida, e aquele homem duro, 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 até um dia que eu falei, quer saber? Ou eu me viro uma mulher adulta para continuar casada com o Fernando, ou eu simplesmente termino com ele, saio e vou embora daqui. E aí, nesse dia, foi a minha grande transformação, Ana Cláudia. Então, você me perguntou qual foi essa virada, tá? A virada não foi uma coisa legal. Ai, que delícia, acabei de ver as coisas maravilhosas. Não. Essa virada vem com dor, porque nascer dói. Eu, como obstetra, sei o tanto que deve ser difícil para uma criança lá dentro olhar para aquele buraquinho e falar, isso não vai dar. Não vou caber aí. Como é que eu vou passar por esse buraquinho? E ela tem que tomar uma decisão. Dando ou não dando, ela vai ter que tentar, né? Porque não tem outra opção. A criança lá dentro não sabe que tem parto, né? Que tem cesárea, quer dizer. Então ela vai ter que enfrentar aquela dúvida se ela vai conseguir passar por ali ou não. Assim eu me senti, né? Não é fácil essa transformação, esse nascimento para uma fase mais adulta, para uma fase mais consciente, né? Dói, mas depois é extremamente confortável e transformador. E hoje eu estou aqui. Deixei a minha área da ginecologia. Há 10 anos eu já estou trabalhando como terapeuta sistêmica e ginecologista, um pé em cada barco, né? E aí eu senti, o Fernando infartou há 5 anos, 6 anos atrás. E quando ele infartou, ele falou, Carla, eu não dou conta de trabalhar mais no ritmo que eu estou trabalhando. Se eu continuar, eu vou morrer. Então, eu vou diminuir os meus atendimentos. Se você quiser, você já está preparada, você já tem capacidade, você pode começar a assumir as minhas clientes. E assim eu comecei a fazer, né? Devagarzinho, tendo a supervisão dele, vencendo as minhas limitações, né? De achar que eu não era capaz ainda, de que eu ainda não estava boa o suficiente, né? E devagarzinho eu fui crescendo nessa área. E, finalmente, em dezembro do ano passado, a Sistêmica já tinha tomado conta praticamente dos meus horários, e eu acabei, de fato, fechando o meu consultório em agosto, e em dezembro eu encerrei as atividades de ginecologia obstetrícia e mergulhei de cabeça nessa área sistêmica. Que você está junto com a gente, você sabe disso, né? É uma delícia fazer partos de adultos e infantis para adultos, né? Uma delícia, mostrar esse caminho, mostrar o significado desse nascimento, né? De deixar morrer e nascer. Explicar, eu explico muito, eu falo muito também dessa questão do bebê, né? Quando ele tá ali dentro, quando vem essa energia, essa força, essa dor, dói, né? A energia do parto, a dor do parto, ela é doída tanto para a mãe quanto para a criança. Mas se Exato. não for, a criança vai morrer, ou você vai, ou você morre. Então, eu sempre uso isso para minha vida também. Quando começa uma situação de aperto, uma situação de dor, né? Pensa, vai, pega essa força e caminha, e continua, porque é essa força que está pedindo a transformação, né? E o que eu percebo em toda a sua fala, toda a sua história, Carla, imagina você com 16 anos ir para o Canadá, né? De onde vem onde você acredita? Como você acredita assim que vem essa coragem? Porque você tem uma história de muita coragem para passar por tudo que você passou, né? Imagina uma faculdade de medicina, que não deve ser nada fácil, com 3 crianças, né, com marido, e essa coragem, como que você enxerga isso na tua vida, assim, esses momentos onde você teve sozinha esses pontos de muita força e muita coragem para agir, né, da forma correta. E mesmo, né, você estando ali fazendo, a gente nunca sabe o que é certo e o que é errado enquanto a gente está fazendo, né? Mas hoje você olha para trás e fala, puxa, que orgulho dessa pessoa que eu
que eu fui, né? Que orgulho de eu ter sido tão forte, tão corajosa, É que isso hoje eu aí. tô colhendo frutos, né? É. Olha, a palavra que eu trago é perseverança, tá? E nada acontece do jeito fácil. Eu nasci numa família onde minha mãe teve 3 filhas mulheres e depois de alguns anos ela teve mais 2 temporões. Mas eu vou falar da história das 3 primeiras, né? A minha Sim. primeira irmã é linda, maravilhosa, parece uma artista de cinema, 1,70 m, aqueles cabelos maravilhosos e tal. A minha irmã caçula, que é a que veio um ano depois de mim, não a caçula do temporão, mas a das 3, nasceu, parecia um bibelô, uma princesa, com os cabelos fazendo caixa, coisa mais linda. E eu nasci a feinha. Sabe a história do patinho feio? É verdade. E aí todo mundo falava assim, nossa, mas a Max é linda, nossa, mas a Paula parece uma princesinha, parece um bibelô. E a Carla é tão simpática, né? Então, eu cresci ouvindo que eu não era a bonita, eu era a simpática. E para conseguir, dentro desse sistema familiar e dessa sociedade onde a gente vivia, me destacar, eu comecei a fazer coisas que não dependiam da minha beleza física, mas sim do meu da minha forma de ser meio salvadora, ajudar as pessoas, ser muito organizada. Eu ajudava minha mãe a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. E ali eu fui me destacando nesse sentido, né? Até um dia que quando eu tinha 15 anos de idade, eu debutei, e eu fui a única filha que debutou em casa. Bem a mais feinha que debutou? Sim, porque meus pais, no ano que eu fiz 15 anos, eles eram os diretores da parte social do clube. Então não fazia sentido a filha que fazia 15 anos não debutar. E aí eu debutei. E foi outro sofrimento, porque como eu cresci com aquele estigma de que eu era a feia e que eu era a simpática, né? Quando todo mundo debutando, aquelas beldades, as meninas as mais bonitas da cidade, não sei o quê, eu me senti muito mal, muito humilhada perante aquelas outras, né? E, de novo, a minha perseverança em mostrar que não é só a beleza física que conta, eu comecei a mostrar a minha liderança dentro dos grupos, organizando essa coisa do DEBI, etc. E aí eu resolvi fazer o intercâmbio. De 15 para 16 anos eu decidi que eu faria o intercâmbio. E meu pai era do Rotary também, ele trabalhava com essa parte de ser o chairman, que é quem trabalha no intercâmbio. E olha, eu fui atrás, sozinha, com 15 anos de idade. Lembra que tinha um depósito compulsório de 1.000, sei lá o que era, cruzeiros, para poder viajar para fora do Brasil? Você tinha que levar no banco lá em São Paulo esses 1.000 cruzeiros, né? E eu fui sozinha, com 15 anos de idade, atrás de fazer uma consulta médica, que tinha que ser um médico em São Paulo, levando na mochila 1.000 cruzeiros, que era uma grana alta, para ir depositar no banco. Eu simplesmente fiz tudo sozinha. Todo mundo fala, como é que teu pai deixou você fazer tudo isso sozinha? E eu falava, ué, se eu vou morar um ano no Canadá sozinha, eu tenho que desbravar esse mundo, né? Então, a minha perseverança, tá, de mostrar que eu tinha uma capacidade, que eu tinha um potencial, além da beleza que Deus não me deu, eu acabei indo atrás disso. Quando eu voltei do Canadá, quando eu cheguei no Canadá, foi a primeira vez que eu olhei no espelho e falei assim, eu não sou feia, entendeu? É que aqui eu sou a Carla, mas lá eu era a filha do Batista, a irmã da fulana, a irmã da ciclana. Eu nunca tinha tido a minha identidade. Quando eu fui para o Canadá, foi quando eu falei, não, eu não sou feia, eu sou inteligente e aqui ninguém sabe das minhas irmãs, então eu não sou mais, eu sou a referência. Eu não tinha como ser comparada com ninguém. E ali eu desabrochei, Ana Cláudia. Foi ali que realmente, por perseverança, você vê que desde o começo não foi porque Deus me deu a alegria de ser inteligente, de ser bonita. Foi tudo muito batalhado, né? Mesmo fazer medicina foi extremamente batalhado. Desde o primeiro colegial, eu acompanhava quem estava prestando vestibular, fazia aula particular com quem estava prestando vestibular, porque eu estava tão afim de passar na medicina e eu tinha uma dúvida se eu era capaz, né? Então, desde criança eu venho aí lutando com isso. Hoje, por ter passado por tudo isso, é que a gente se torna capaz de perceber quando um cliente também está nesse lugar. Um lugar já conhecido, né? Que eu já passei por lá. Então, assim, é fácil pegar
e ser uma, como é que fala, ser um modelo, né? Ser uma inspiração para essas pessoas, quando você diz, eu já passei por isso. Você mesmo tem uma história que você já conquistou muita coisa, né? Hoje, para você atender uma pessoa, você fala, não, querida, eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu já passei por isso. Então, a experiência de vida nos traz realmente uma lição, é uma escola de vida, eu chamo. Tá? E graças a essa perseverança, eu estou aqui hoje, feliz com o que eu estou fazendo, extremamente, assim, me sentindo reconhecida pelas pessoas que eu atendo e vendo essas pessoas cada vez brilhar mais, cada vez encontrar mais felicidade. Então, é isso aí, a minha história passa por todas essas nuances de quem nunca desistiu, né? Meu casamento também não foi fácil, mas eu nunca desisti, eu estou aqui, ó, perseverando. Com certeza. E olha, tudo isso que você está contando reverbera no trabalho de vocês. Eu estava lendo o livro, né? O livro que vocês escreveram, que o Dr. Fernando escreveu, e eu vi que você teve uma participação extremamente importante no livro, e eu senti isso. Antes de ler eu estava lá folheando o livro, eu falei, gente, esse livro, que capricho, tem o dedinho da Carla aqui. E ficou lindo de ver. E assim, o carinho com que vocês fazem as coisas, o carinho com que vocês produzem o material, os cursos, os objetos, né? O livro, as cartas, isso que você está falando, você consegue expressar hoje em cada elemento pequeno que chega para a gente, que chega para o público. Então, assim, esse trabalho teu, né? Você consegue imprimir. Então, por isso que eu sinto, a gente vê que é uma coisa de alma, né? Igual olhar o livro. O livro, ele preenche, porque ele não é só texto, ele não é só informação escrita. Ele tem todo um carinho, todo um cuidado, todo um desenho, né? Que passa pela mão de uma pessoa muito criativa, que passa pela mão de pessoas que estão preparadas para colocar alma naquilo que estão fazendo, né? Eu acho que esse é o diferencial. E dá para ver exatamente nessa tua história como que a tua alma estava impressa ali, né? Eu quero me conectar com a minha alma, com o meu eu, né? Porque eu não preciso ser comparado com ninguém. E as pessoas hoje estão muito, né? Ai, porque o fulano fez isso, eu quero ser igual, eu quero ter tanto tal coisa. E aí as pessoas ficam travadas na comparação, ficam travadas nessa parte que a gente não consegue enxergar, que não impulsiona a pessoa para frente, que tira a vida, né? Estão perguntando aqui qual que é o nome do livro. Desatando os nós da sua mente. Da sua mente. Desate os nós da sua mente. Isso. Depois eu coloco lá. Eu coloco nos stories, Raquel, para vocês conhecerem o livro. E o livro também dá para comprar no site, né, Carla? Dá, é só entrar em contato, pode comprar no site, viu? E olha, ótimo. Só para finalizar, antes da gente abrir para as perguntas, eu e o Fernando não tivemos filhos junto, né? Ele veio de um casamento onde ele tem 2 filhos, eu vim de um casamento que terminou, onde eu tenho 3 filhos, e quando a gente casou, a gente já tinha uma idade mais avançada, já tinha mais de 45 anos de idade. Então, mais de 45 não, eu tinha 44 anos de idade. E aí a gente não teve filhos junto. Então, quando a gente começou a namorar e a gente foi morar junto, a gente sentou um dia e falou assim, bom, já que nós não vamos ter filhos em comum, vamos fazer um projeto juntos, um projeto em comum. E o IBRAX, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, é exatamente o nosso projeto em comum, tá? Então, todos os alunos do IBRAX são os nossos filhos. Por isso a gente tem esse carinho especial, esse cuidado, a gente quer que todo mundo se dê bem na vida. Eles ficam aqui estudando, chega uma hora que a gente dá um empurrão e fala, ó, chega, já estudou demais, está na hora de sair para a vida, né? Tem muita gente que fala, ai não, eu estou insegura, eu acho que eu não vou começar a atender porque eu estou insegura. Fernando fala, vai, começa a atender, leve o cliente um degrau acima do que você está. Você já está ajudando o cliente a subir. Você não precisa levar onde eu estou, né? E eu mesmo com o Fernando, aconteceu isso. Eu não me achava boa o suficiente porque eu me comparava com o Fernando. E eu falava, eu nunca vou chegar no nível do Fernando. E o Fernando falava, Carla, você não sou eu. Você tem o seu jeito de trabalhar, você é ginecologista, sexóloga, você trabalha bem no universo feminino, então não tente fazer como eu. Traga da alma, faça como você mesmo, traz de dentro.
E aí, quando eu comecei a fazer isso, em vez de copiar, lembra que ele fala do churrari? Né? No chu você aprende, no ri você começa a fazer do teu jeito, e no rá você começa a fazer do seu jeito, e no ri você deixa o mestre e vira mestre das pessoas. É isso que eu estou sentindo. Então, de fato, hoje eu tenho uma gratidão enorme por ter chegado onde eu cheguei, pelo empurrão que o Fernando me deu. Que legal, né? É uma parceria de vida que fez um crescimento enorme para vocês dois, né? Porque exatamente. O Fernando também, essa característica que você está falando, né? Dele ser mais fechado e mais ali com você, mais firme, você também foi trazendo essa sensibilidade, né? Deixar a sensibilidade dele vir mais à tona através dessa energia tudo feminino. Né? E isso é lindo, com certeza. É maravilhoso. E você falou uma coisa que eu sempre senti. A gente fala que quando os filhos nascem, né, os filhos fazem o parto paterno, eles vão para a vida. Então, vocês empurram esses filhos para irem para a vida e a gente vai, né? Eu, como filhona aí também do Ibrax, né, que já passei por várias situações aí com vocês, qual que é o sentimento? Eu vou falar do lado de cá, né? Qual que é a sensação? É que vocês são realmente esse porto seguro. E a gente vem e caminha, e desenvolve, e quebra a cara, e volta. E quando a gente volta, vocês estão aí, né? É como se a gente fosse abastecer. Então eu volto, me abasteço, constelo, tiro dúvidas. Você sabe que eu sempre quero ir voltar para constelar de novo, né? Que a gente sempre tem que estar se trabalhando. Mas a sensação é exatamente essa que você falou, né? Que nós somos esses filhos e esse produto que vocês criaram faz com que a gente tenha essa força também de ir para a vida. E isso deixa dentro da gente uma gratidão enorme, né? Porque eu olho hoje para vocês, para o Ibrax, eu não sei se você lembra, mas quando vocês começaram a construir o Ibrax, eu estava construindo a minha casa. E aí eu lembro que eu comentei com vocês dos problemas que teve com a obra, né? E aí o Fernando até falou assim, aqui também a gente teve. Então, assim, a gente vê que a trajetória, ela não é aquele caminho perfeitinho para ninguém. Por mais que você esteja no mundo mais consciente, tentando abrir, ampliar essa consciência de uma forma mais saudável, parece que os obstáculos vêm para fazer esse teste, né? E a gente passa um pouco, se transformar, para mudar, né? E a gente vê que, a gente olha e fala assim, nossa, o que será que vem? Né? E você ainda tem essa energia de criação a partir do que você já construiu. Como que você enxerga isso projetado, né? Além das pessoas que vocês formam e além da estrutura que vocês já criaram no Ibrax. Como que você enxerga ainda que o trabalho teu e do Fernando vai reverberar, né, nesse processo de transformação de pessoas? Como que, para você, como que é isso? Hoje eu sinto assim um enorme prazer de ver todo mundo que está indo, nossos seguidores, aí, nossos alunos, né? É como o pai com orgulho quando os filhos se formam e vão e têm sucesso na vida. E hoje, assim, cada dia que eu chego em casa no final do dia, porque eu estou trabalhando aqui do Ibrax mesmo fechado, eu faço online aqui e o Fernando trabalha de lá. Aí chega no final do dia, a gente começa a conversar e a gente fala exatamente isso. Que delícia, né? Ver gente hoje, não só aqui no Brasil, não só aqui no estado de São Paulo, Ribeirão, mas no mundo inteiro, levando o Instituto Brasileiro, levando essa ideia da consciência sistêmica para o mundo inteiro e transformando famílias, né? Eu vejo, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente e ela falou assim, doutora, só de ouvir os vídeos do doutor Fernando, a minha filha, que não casou, mas tem 2 filhos, um de cada homem, e ela morava comigo, tem 20 dias que ela pegou os filhos dela e mudou de casa, foi seguir a vida dela. E assim, olha, sabe quando você fala, nossa, assistindo o vídeo da gente, a pessoa toma uma decisão de sair da casa dos pais e olhar para a vida, levar os filhos para a vida, fazer de um jeito mais saudável. Então, assim, é uma alegria imensa, Ana Cláudia, quando a gente vê que o trabalho está reverberando e que isso virou uma onda e que essa onda está espalhando. O Fernando sempre falava que ele queria alcançar 1 milhão de pessoas, tá? Para que ele mudasse, a gente fala que esqueci o nome, uma consciência coletiva. Quando essa consciência começa a entrar e atinge mais de 1 milhão de pessoas, ela se torna coletiva. Então é como se as outras viessem por osmose. Elas vão aprendendo porque a própria pessoa que aprendeu
vai passar para a sua família, e a sua família o que que é? Um marido, uma mãe, um pai, uma irmã, os filhos, então a rede vai abrindo. E é uma delícia ver isso acontecendo, viu? Hoje a gente está realmente muito agradecido, muito satisfeito com todo esse caminhar do consciência sistêmica. Que legal. Deixa eu apagar essa luz aqui, que tá um brilho na minha cabeça. Ah, mas não é. É o sol. É o sol. Esse horário entra um sol aqui. Peraí. Aqui pra gente. Ô, Carla, e eu vi no livro também que vocês têm uma sequência, né, de livros. Que legal que vai ser essa coleção. Ah, melhorou. A gente fica esperando, né? Nossa, um livro tão legal. Imagina a coleção toda. Isso também é um projeto de continuidade, né? Os cursos e os vídeos. Como que é gostoso saber a disponibilidade que vocês têm em trazer essas informações através dos vídeos, através das lives. E, gente, a Carla tem, toda terça-feira, tem a Terça das Mulheres. Então, ela traz essa coisa, né, o trabalho, seu trabalho, né, Carla? Fala um pouquinho para as pessoas como que funciona a Terça das Mulheres, o trabalho com a sexualidade, com o feminino, né? Porque tem muitas mulheres precisando olhar para o feminino, se conectar com o seu feminino para poder se colocar hoje nas funções, né? Que a gente tem várias funções. A função mãe, a função mulher, a função filha, profissional, e às vezes isso se mistura, e as mulheres não estão conseguindo ser mulheres, principalmente nessa quarentena, né? Que a mulherada está enlouquecida com os filhos em casa, aula online, cuidar da casa, cuidar do trabalho. Então, como que está sendo para você, né? A reverberação dessas mulheres que estão aprendendo com a consciência a olharem para o seu lado mulher. Ah, é delicioso ver isso. E você falou uma coisa muito importante, né? Eu trabalho no universo feminino há 35 anos, eu estou formada há 35 anos. E eu escolhi a ginecologia obstetrícia exatamente por ter essa afinidade com a maternidade, com a feminilidade, né, com esse lado da mulher e das suas N facetas. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, como é que a mulher dá conta de tanta coisa? Então, eu digo que a mulher dá conta de tanta coisa, inclusive de estudar, de não precisar parar os estudos porque casou, porque teve filhos, né? Porque eu fiz exatamente isso. E qual é o grande, a dica que eu dou para essas mulheres, para ela dar conta de tudo, tá? O grande guarda-chuva tem que ser a mulher. Quando o grande guarda-chuva é a filha, ou é a profissional, ou é a mãe, caber os outros embaixo desse guarda-chuva vai dar trabalho, vai ficar tudo mal feito. Mas quando você tem como grande guarda-chuva o teu lado mulher, aí você dá conta. Essa mulher dá conta de ser mãe, essa mulher dá conta de ser esposa, dá conta de ser filha e dá conta de ser profissional. Mas às vezes a mãe não dá conta de ser esposa, não dá conta de ser mulher, não dá conta de ser profissional, porque aquilo inverteu a ordem, né? Então, assim, trabalhar com o universo da mulher é muito gratificante. Por quê? Porque a gente vê palpável quando ela tem um filho, quando ela se forma, quando ela está trabalhando, quando ela mantém um casamento estável, ela consegue fazer tudo isso. Você olha, é como se fosse, sabe aquela caleidoscópio, que você vai olhando assim, e aquilo, as cores vão se misturando? A mulher é isso, né? Pensa que cada função é uma cor diferente. E a mulher consegue mesclar todas essas cores e formar um caleidoscópio. Ela tem um brilho natural porque ela consegue, até cansada, tá bonita, né? Tá bonita porque ela exerceu um monte de função. Ela não tá cansada porque ela ficou sem fazer nada. Ela tá cansada porque ela exerceu várias funções que dão para essa mulher um brilho especial, né? Então, quando eu falo com as mulheres, na Terça das Mulheres, e dos homens inteligentes que entram para ver do que elas estão falando, né? E isso é uma constante. Anteontem na live, tinha muito homem. Eu comecei a ler as perguntas, a maioria era pergunta de homem, porque eles estão participando, tá? E para fechar esse assunto da Terça das Mulheres, eu vou dizer o seguinte: uma das coisas que me incentivou a fazer a Terça das Mulheres foi exatamente aquela história que começou a virar moda do empoderamento da mulher.
E as pessoas começaram a confundir o empoderamento da mulher com eu não preciso de ninguém para ser feliz. Entendeu? Eu sou independente, eu me basto, entendeu? E não é isso. A mulher é linda, maravilhosa, exatamente porque ela não só consegue integrar com o homem, mas com os filhos, com a profissão, com a função, às vezes, de ajudar, dar uma assessoria à família de origem, sem virar as costas para a família de origem, sem virar as costas para a família atual e voltar para a família de origem, mas ela consegue tudo isso. Então, quando diz que ela é independente, que ela não depende de ninguém, isso isola ela e tira tudo uma coisa que chama o feminino dela, né? Então, eu não sou feminista, eu sou feminina. E é lindo ser feminina. Quando o empoderamento da mulher estava voltando as mulheres para o feminismo. E o feminismo começa a olhar o homem como um adversário. Gente, o homem não é adversário, o homem está na mesma quadra que a gente. Ele levanta a bola para a gente cortar, a gente levanta a bola para ele cortar. Nós estamos do mesmo lado do time, né? Do mesmo lado da quadra. E quando a gente começa a olhar o homem sendo um adversário, eu falei, espera um pouco, o que está acontecendo com as mulheres? Né? Elas começaram agora a querer provar que são melhores, elas querem ganhar o jogo. Mas ele não é um jogo contra os homens, nós estamos juntos para ganhar um jogo contra a vida, ou a favor da vida, né? Então, esse trabalho da Terça das Mulheres tem esse viés, né? Que é trazer homens e mulheres todos para o mesmo time, para a gente junto construir um mundo melhor, né? E não essa história do empoderamento, de uma competição com o masculino, né? De jeito nenhum. Eu acho que esse olhar de feminino precisa existir e nunca pode perder na mulher, porque é isso que dá esse brilho para a gente. E essa dinâmica também que você fala do homem com a mulher, quando quem já teve a oportunidade de fazer os cursos com vocês, né, e participar daquela dinâmica que vocês fazem, né, do pulsar do casal, aquilo é maravilhoso e é um aprendizado para a vida. Você também fala isso nas lives, né? Como que é interessante o homem compreender a mulher no jeito dela de ser, na característica do feminino, e a mulher também poder compreender o homem, e cada um respeitar o espaço do outro. Isso é um aprendizado incrível que vocês deixaram, assim que vocês deixam, né? E que as pessoas levam para a vida e para a transformação pessoal e do outro, do casal, né? Porque aí a gente está falando também desse relacionamento dos dois, né? Tem a ver com a evolução dos dois dentro do casal. E se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, para a doutora Carla, porque nós vamos encerrar daqui a 7 minutinhos, né? Que a doutora Carla tem compromisso. Mas, Carla, eu estou muito feliz de ter você aqui, né? Você tem uma importância muito grande também na minha vida, como uma inspiração de mulher, né? Inclusive, você passou pelas fases, né, da minha vida e que eu também tive toda essa mexida, esse parto, né, de sair daquele mundo infantil, de estar naquela prisão e poder enxergar e olhar para a vida de uma outra forma. E o que eu sempre falo para as pessoas não tentem ou não se culpem ou não se martirizem por achar que vocês têm que fazer isso sozinhos, né? Os profissionais, a experiência de vida e a sabedoria de pessoas como você, como o Fernando, né? Para conduzir, para ajudar a conduzir, né? Pegar na nossa mão e levar por um caminho mais saudável, mostrar esse caminho saudável, isso é tão rico, né? E eu sei muita gente que fica esperando cair do céu um milagre, né? Que vem e fala assim, não, eu vou ficar aqui e Deus vai me ajudar, Deus vai mudar a minha vida, mas a pessoa não está agindo, né? E agora, exatamente. Nessa quarentena, as pessoas estão nesse misto, né? De medo, de dúvida, né? O que fazer. E, tem uma pergunta aqui, deixa eu ler ela. Carla, estou fazendo o curso Constelação Sistêmica e tenho sentido uma tensão em todo o corpo. Pode ser uma resistência? Nem só resistência, tá? Ela está entrando em contato com dores que ela não sabia que existiam. Porque a gente vai ficando anestesiada com as dificuldades que a criança passa dos 0 aos 5 anos de idade.
e aí a gente vai carregando tudo isso meio que anestesiado. Quando você olha para o problema, quando você olha o que aconteceu e começa a entender, né, onde os seus pais cometeram algum equívoco, onde faltou, por que que você foi e é daquele jeito, de onde vem essa carência, você entra em contato com a dor. Quando você entra em contato com a dor, o corpo fica tenso, tá? Agora, depois que você entrou em contato com a dor e você aprendeu que é você que vai cuidar da tua criança agora e dá para a tua criança um novo referencial, você tira ela desse lugar de ter que carregar tudo isso nas costinhas dela. E você diz para ela, relaxa bem, você não precisa carregar mais nada. Eu, como adulta, consigo carregar. Porque como adulta, eu não entro na dor. Eu consigo trabalhar com aquilo que aconteceu. Então, é normal essa dor que você está sentindo no corpo, e o que você precisa fazer para aliviar essa dor é dar para a tua criança hoje aquilo que faltou. E dizer para ela, relaxa, não precisa ficar carregando o mundo nas suas costas. Eu, adulto, carrego. Porque um adulto carregar um peso não destrói o corpo dele. Mas uma criança carregar esse mesmo peso vai destruir, ela não tem estrutura para carregar, tá? Então, fique tranquila, todo processo de crescimento, todo parto é doloroso, mas depois você vai sentir o conforto, e tanto que é gostoso você estar indo para a vida no comando da sua vida. Que legal. E esse contato com a consciência vai trazer muitas dores. Eu falo, né, por experiência própria. Quando a gente entra em contato com esse novo olhar, tirando aquelas amarras, aquelas máscaras pesadas que estavam aqui na nossa frente, né, o óculos que você fala, né, Carla? A gente vai começar a sentir dor, porque a gente vai entrar em contato com aquilo que a gente não queria ver. E é Exato. por isso. E agora é uma fase de coragem, né? Coragem. Ana Cláudia, quando eu atendo as clientes agora, atendendo online, eu começo a ir lá atrás e pesquisar o que aconteceu no passado, e você acha coisas que vão doer. E aí eu paro no meio do negócio e pergunto assim, eu tô com a tua barriga aberta, tem um tumor, você quer que eu tiro só um pedaço do tumor ou você quer que eu arranque inteiro? Olha, né? Aí a pessoa fala, eu quero que arranque inteiro, né? Aí eu falei, então, vai doer. Porque aí eu estava achando que eu ia fazer uma cirurgia pequena, e a hora que eu abri, eu descobri que tem mais coisas aqui dentro. Aí eu faço um contrato com a pessoa, tá? E quando você faz essa analogia do tumor, ela fala, não, tira inteiro. Aí você começa a mexer, provocar aquela ferida, ir lá na dor mesmo, mas a hora que você arranca, vai levar um tempo para aquilo desinchar, para aquilo acabar o hematoma, para passar a dor do pós-operatório, né? Mas depois disso, bem, você fica livre daquele problema. Então as pessoas, para passarem por esse processo, precisam ter coragem. Você me perguntou no começo da live, né? De onde eu tirei tudo isso? Eu sou uma mulher corajosa. Pois é só com coragem que a gente consegue nascer para uma nova forma de viver a vida, com um novo respeito à criança interna da gente. E, ó, ser feliz, gente, não é difícil. O difícil só é você largar a fidelidade à família de origem. Largar a fidelidade a enxergar a vida com aquele óculos que colocaram em você. Então, quando eu falo de tirar o óculos, não é só tirar o óculos. Você falou de pegar a pessoa pela mão e levar para a vida. Eu não pego ninguém pela mão. Eu tiro o óculos, faço uma consulta de oftalmologia e ponho o óculos verdadeiro nela, como a vida é de fato, né? E não como a família disse que a vida era. Então, precisa de coragem para falar para a família, vou levar para a vida tudo de bom que vocês me deram, mas eu vou pôr limite naquilo que não faz sentido. Aí eu posso ir para a vida fazendo diferente do que meus pais fizeram. Pegando aquilo que eu aprendi, né, com a minha experiência de vida, com o que eu aprendi com o Fernando, que eu aprendi também com o meu primeiro casamento, com a maternidade, com toda essa experiência de vida, e fazer algo melhor para entregar para os meus filhos. E permitir que eles também façam diferente do que eu fiz, e entreguem para a vida e para o futuro algo melhor. Exato, é incrível isso, você poder olhar e se identificar como diferente, né? Eu sou um ser que vai poder definir, decidir a minha vida. Isso é maravilhoso. Carla, já estamos com 49 minutos de live. Você responde mais pergunta?
Pode perguntar mais uma, porque eu já deixei tudo prontinho aqui. Já já eu entro para fazer o atendimento. Pode mais umas duas perguntas. Aqui, da Shai da Hair. Dá para constelar a criança interior ou devemos constelar um assunto específico? Bom, a criança interior é quem está com o problema. Eu vou constelar o adulto dela para ela ver o problema da criança dela. E ensinar ela a pegar a criança pela mão e levar a criança para um lugar melhor. Então tem que ter um tema, tá? A criança tem um trauma. Que trauma foi que aconteceu que hoje ela revive esse trauma num problema que ela está vivendo, tá? Então a gente não constela a criança interior, porque eu preciso falar com o adulto dela e fazer o adulto dela olhar para a criança e tirar ela desse problema, tá? Mas com certeza todo o trabalho passa por ela olhar para a criança dela e tirar a criança do problema. Exato. Toda doença, né, todo problema tem uma criança ferida envolvida, né, um trauma infantil, como a gente fala, né? E é interessante a gente poder olhar para essa criança, pegar essa criança, porque em todas as constelações, quando surge uma questão que a pessoa precisa muito olhar para aquela questão, com certeza a criança está distante do adulto, né? O adulto não está conseguindo olhar, não está conseguindo acolher a dor da criança. Exato. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu vou complementar. E a criança, ela fala com o adulto de 4 formas diferentes. Primeiro, ela dá um desconforto. Quando a pessoa sente um pequeno desconforto, já é a criança falando, eu não estou bem. Olha para mim, como se estivesse puxando a calça assim. Olha para mim, eu estou aqui, eu estou precisando de ajuda. Se você não olhar para essa criança que está te pedindo ajuda, te puxando a calça, num pequeno desconforto, ela vem com uma sensação mais forte, ela te dá um chute na canela. E aí aquele desconforto já vira de fato uma dor. Você fica chateada pra caramba com o que alguém te falou, você fica remoendo, te dá azia, te dá dor de cabeça, te dá insônia. Se você não parar para ver o segundo estágio que ela te deu esse chute na canela, com um pouquinho, uma dor maior interna, aí ela vem na terceiro estágio, aí ela se joga no chão e faz um chilique. Sabe criança que faz birra, já bate a cabeça na parede, grita. Então é a hora que você tem um estresse, você fica nervosa, bate as portas, joga copo na parede. Isso é a criança falando, você não está me escutando. Olha, eu não estou bem. E o quarto estágio é quando ela adoece. Se você não ouvir a sua criança no primeiro, no segundo e no terceiro estágio, o quarto estágio é ela adoecer. Então, a gente que trabalha com psicossomática, eu e o Fernando como médicos, a gente trabalha muito na psicossomática, a gente sabe que a doença é exatamente uma somatização de um trauma infantil que não está sendo visto. Precisou da criança adoecer para o adulto olhar para ela. Então, a minha dica para finalizar essa live é exatamente isso. Não espera a tua criança nem passar para o segundo, para o terceiro, muito menos para o quarto estágio. Presta atenção na sua criança. Quando você tiver um pequeno desconforto com alguma coisa que alguém fez, um filho, um marido, um patrão ou um próprio funcionário seu, para e olha para a tua criança, vê o que está acontecendo e fala, deixa que eu resolvo. Obrigado por você estar me dando toque, mas deixa que eu resolvo. Você tira a criança da dor antes dela entrar num estresse maior, ok? Então, a dica hoje é, cada um que está aqui com a gente tomando esse café da manhã, que cuide bem da tua criança, que preste atenção nela num primeiro toquezinho que ela estiver te dando ali na perna. Fiquem atentos para não piorar a situação. Ana Cláudia, um beijo para você, querida. Muito obrigada pelo convite. E eu vou refazer o convite para você. Eu queria fazer uma constelação, uma live com você, para a gente falar da arquitetura sistêmica. Porque o dia que nós falamos disso na live do Fernando, todo mundo começou a perguntar, o que é isso, arquitetura sistêmica? Eu quero saber mais, tá. Então eu vou trazer você para uma live comigo, a gente combina depois fora da sua live, para a gente marcar um dia e fazer junto para falar da tua área, que é essa coisa maravilhosa que é a arquitetura sistêmica, tá bom? É uma delícia mesmo. Assim como é uma delícia ter você aqui, falar de sistêmica, de consciência, né? Trazer essa história linda que é a tua história.
E eu quero te agradecer, né? O meu coração tá preenchido, cheio de alegria de ter você aqui. Gratidão enorme, né, por mim e por todos que passaram por essa live, né, por poder te ouvir. Você traz com muito amor, com muita riqueza, e essa sensação que você passa, ela chega inteira na gente, assim, esse amor que você tem, né? Como todo Obrigada, esse querida. projeto de vida teu reverbera, e assim, é uma luz, né? Você é uma luz na nossa vida. Gratidão enorme Muito por ter você, obrigada, querida, Carla. viu? Um Um beijo beijo. para todo mundo que está aqui assistindo a gente, um especial para você. Tchau! Obrigada, obrigada. Gente, tchau, tchau. Beijo, beijo. Vai ficar salva essa live, hein? Mandem para os amigos. Beijo.